Bom, eu queria usar esse espaço de hoje para recomendar um canal que, inclusive, eu gosto bastante do nome. Sim, é um nome assim, bem parça do nosso, assim, bem quase irmão, né? É 24,5, do nosso querido aí Rodrigo Oliveira. Enfim, ele também trabalha um pouco mais com esse cinema mais alternativo e tudo mais. Inclusive, eu queria recomendar que vocês assistissem o vídeo do Coreeda. Então fica a dica aí pra vocês conferirem o canal dele. Eles ainda estão crescendo, então dá força lá pra eles. O canal é bom e falar de Coreeda também já ganha nosso... Core. Né? Aqui, ó. Eda. Isso aí. E estamos aqui novamente para falar de quê? Cinema nacional. Aí já dá aquela empolgação toda, né? E como vocês viram no vídeo, não é segredo pra ninguém. Nós vamos falar do filme Benzinho. Bom, o filme conta a história da Irene, que é uma mãe que está sofrendo aí com a saída prematura de seu filho, que recebe um convite para jogar handball na Alemanha, e aí a história se desenvolve. Inclusive o filme ele tá bastante hypado aqui no Brasil, porque ele, enfim, vem construindo um burburinho lá desde Sundance. E aí, nos festivais que ele tá passando aí, o pessoal tá gostando bastante. E o que é muito legal é que o elenco do filme é muito global, né? Global. Então você tem Adriana Esteves, Matheus Solano... E tem a nossa estrela, né? Tem a Karine Telles, que inclusive é uma atriz que eu sempre me questiono do porquê que ela não aparece mais em novelas. Porque ela é boa, mas... polêmica. Não, veja bem, a Adriana Esteves, eu acho ela uma excelente atriz também, ela consegue aí se adaptar aos papéis, tanto na mocinha quanto na vilã, apesar que tanto as vilãs... Carminha. Porque parece que é tudo sempre Carminha, que ela tá fazendo, Carminha. Mas você vê que ela é uma atriz que tem muito potencial. Mas eu confesso que assim, apesar de você ter essas duas estrelas, que inclusive eu vi vários materiais de divulgação utilizando, às vezes, o Matheus Solano, que não aparece nem 5 minutos do filme, pra divulgar o filme... enfim, acho que eles não tiveram muito tempo de tela pra poder desenvolver. O papel dele é pequeno, eu acho que também nem tinha porquê. Eu acho que tem muito, assim. Mas tem momentos em que ela aparece que são muito especiais, que, bom, a gente comenta lá na frente, que faz toda a diferença no filme. E que eu acho que só esses pequenos momentos já são muito mais interessantes do que vários desses mesmos atores fazem em novelas. Inclusive, uma coisa que a gente sempre conversa aqui, você pega atores que às vezes fazem personagens muito semelhantes, tanto na novela quanto no filme, e você vê que eles dão nuances muito diferentes. Sim. Eu não sei, você que tem mais trabalho com produção, que você pode dizer... O problema da novela é que é assim, eles veem que aquele cara funcionou para aquele determinado papel, então eles vão entochar aquele papel no cara trocentos mil anos, entendeu? Tipo, se deu certo, vamos jogando lá. E aí o cara vai ficando... Porque o Projac aí é meio que uma Hollywood brasileira, assim, aquele sistema de produção, assim, em que às vezes o ator, né, ou quem tá produzindo o material não tem muito espaço para colocar sua identidade, né? Sim. Então acho que com os atores acontece muito isso, né? E eu sinto que assim, um outro problema muito grande nas novelas é que eles têm muito aquela coisa de montagem de interesses. O que eu quero dizer por isso? Tipo, acabou o que o personagem tem que falar na cena, cortou. Mas eles não terão tempo para conversar sobre o passado. Silena, meu filho, o pedido de um rei para outro rei. Aquela rainha rastrilha. E o que é interessante nos filmes, e que esses atores conseguem representar, é que às vezes um simples suspiro, um simples silêncio, significa muito mais coisa que milhares de palavras. Eu não consigo imaginar na novela, assim. Não dá, tipo, não dá tempo. Um minuto de reflexão, assim, do personagem. E são esses momentos que trazem a humanidade das pessoas, assim, pra mostrar que são pessoas reais, sabe? Porque a novela já tem uma... Não é um vídeo sobre novela, acabou de um vídeo sobre novela. Mas ele já tem uma estética muito já própria e que funciona muito bem, então eles não estão com vontade de mudar isso. E quando mudam, às vezes faz uma coisa um pouco mais rebuscada, e as pessoas já não gostam muito. Então exatamente. Eles falam, vamos fazer o feijão com arroz e... Exatamente. Mas uma coisa que também me chamou muita atenção e que você sempre comenta são as crianças. Eu queria que você falasse. As crianças. Você é o maior aí expoente da atuação mirim no Brasil. Pra quem tá entrando a primeira vez aqui no canal, vou explicar mais ou menos. É que eu acho que a direção de atores para crianças no Brasil é um pouco problemática, entendeu? Porque parece que são mini adultos, não são crianças de verdade. E nesse filme não, as crianças são muito espontâneas, elas se divertem, elas choram, elas correm. Então, me impressionou muito isso. Mas, uma coisa que ajuda muito também é porque eles são filhos da Karine Telles, então eles já conhecem ela, já estão familiarizados, então eles estão muito à vontade no papel. E a Karine Telles, além de ser mãe de 2 dos meninos que estão no filme, também é ex-esposa do diretor, né, o Gustavo Pizzi. E ela ajudou no roteiro também. No roteiro, você for ver os créditos, ela ajudou ela tá lá, ela tá lá no filme inteiro. Exatamente. Então você pode imaginar que de alguma forma, várias das situações que são mostradas no filme, ela pode ter vivida com os filhos, né? Então acho que dá pra trazer uma naturalidade. Bom, em território de atuação, acho que a gente precisa dar os devidos créditos à Karine Telles,
Sim. Que acho que ela faz o filme. Né? Se Oscar fosse justo, a Karine Tella seria indicada. Também concordo Porque muito. Eu senti assim, vendo a minha mãe na tela, de verdade, assim. Sim, eu acho que de certa forma, acho que todos nós, né? Nós vemos nossas mães e as mães que assistirem o filme verão seus filhos, né? Que é um assunto comum, mas é tratado de uma maneira muito delicada, muito especial, muito bonita. Mas o que eu queria dizer é que se você for pegar 3 interpretações dela, de 3 mães diferentes do cinema brasileiro, então aqui a do Benzinho, a mãe que ela faz no Que Horas Ela Volta e que ela faz num curta chamado 15, vocês vão ver que são 3 personas totalmente diferentes. No Que Horas Ela Volta é uma mãe super ausente, que tá mais preocupada com os gadgets, enfim, outras coisas da vida. Socialite. Exatamente. No 15 é uma mãe que é de alguma forma insatisfeita com a vida dela, ainda tem uma coisa de um libido sexual, então é uma mãe que ainda está em busca de alguma coisa. E aqui a mãe do Benzinho é uma mãe que é presente até demais, é uma mãe que é muito, assim... Mãezona, né? Exatamente, mãezona. Essa é a palavra. Então são 3 personas que, se você for contrastar as 3 lado a lado, são atuações muito diferentes. Sim, e é aquela coisa... muito reais. Sabe aquele ator, aquela atriz que você vê a verdade nos olhos, né? Pode parecer às vezes meio... genérico. Uma frase pronta, de efeito, né? Mas é verdade, porque tem momentos em que a câmera tá lá, no rosto dela, no olho dela, e você vê, tipo, muita verdade, você vê que parece que ela tá sofrendo como mãe, com a saída do filho dela, então você compra muito aquela história. Então você vê claramente ali a diferença entre um ator, uma atriz boa, dos, né, ainda que estão num caminho. E eu, enfim, reitero essa cena da corrida final, porque é aquelas cenas, enfim, que você tem aqueles momentos em que é muito dúbio a reação dela, mas você vê que existe uma externalidade, uma felicidade muito grande, mas ao mesmo tempo uma melancolia. Enfim, e a duração da cena é essencial. Uma cena de novela não conseguiria fazer isso, não. Mais uma vez batendo na novela. Então, assista esse filme e marquem muito bem essa cena final, que eu acho que é fantástica. Outra cena que eu acho linda, tem um determinado momento em que ela se forma, né? Ela finalmente realiza o sonho dela de se formar no ensino médio, e ela tá sentada com a Adriana Esteves e as duas estão conversando, estão se elogiando. Você vê, a Adriana Esteves ela aparece em poucos momentos, mas você vê o quão ela também é importante, o quão ela é uma boa atriz, porque ela uma segura na mão da outra, elas choram, elas trocam olhares, e é uma cena lindíssima, que é comovente, tem poucos diálogos, e sabe, ela diz tudo ali. Bom, em relação à parte estética, eu acho que é um filme bem simples. Não que eu queira dizer que o filme é bem simples, eu acho que todo filme é complexo, né? Uhum. Mas você vê que é um filme muito de ator, né? Que a câmera ela tá ali pra enaltecer o trabalho de direção de atores, o trabalho do roteiro, né? Porque tem filmes que a gente vê um sultosismo da câmera, né? Aquela câmera que percorre, enfim, que tem movimentos mirabolantes. Aqui não. São planos simples, né? Simples, entre aspas, que servem mais pra enaltecer tudo aquilo que a gente já havia dito, né? Mas eu acho que existem alguns elementos também que contribuem para realçar enfim, você falou que é muito pro personagem, mas existem algumas coisas de composição do quadro, composição da cena, que acho que ajudam a dar essa complexidade para ela. Então, por exemplo, eu sei que é uma coisa super, até que meio romântica, assim, mas você vê que eles estão lá no Rio de Janeiro e em vários momentos são cenas em que está chovendo. E desse ponto de vista, o que aconteceria? Seria uma coisa meio turbulenta, aquela coisa que sempre é meio instável. Só que ao mesmo tempo, você tem outras cenas em que, por exemplo, a gente está focando o garoto lá defendendo as bolas de handball, só que por trás de um monte de homens passando assim, meio desfocados. Ou num segundo momento, quando ela está colocando uns gelinhos no varal, e aí você vê cena é linda, cara. as luzes batendo nos gelinhos, mais uma vez desfocados. Então o que acontece? É meio que essa câmera sempre olhando eles distante, mas de uma forma muito terna, porque aquele elemento, o menino no handball ou a mãe colocando a coisa no varal, é o objeto importante. Então você tem essa dualidade. Bom, em relação a essa coisa da chuva, me chamou bastante atenção, porque quando a gente imagina Rio de Janeiro, por mais que nós não estejamos aí na cidade do Rio, né? Você imagina calor, sol, praia. E lá, enfim, é um lugar bem chuvoso, frio. Então acho que isso contribui muito para essa coisa da turbulência que você disse. Eu concordo com essa ideia, mas eu vou questionar, acho que é um argumento geográfico. Eu acho que o filme se passa na Serra do Rio de Janeiro, né? A gente sempre escuta aqueles casos de deslizamento, mas não vem ao caso mesmo aqui. Mesmo na serra, eu imagino uma serra com o quê? Sol, entendeu? Calor, entendeu? Good vibes. Mas uma outra ideia, uma outra imagem, na verdade, que eu acho que é muito interessante, é a ideia da casa. Por quê? A casa, acho que é uma das coisas que você mais relaciona a ideia de família. E o que acontece? Essa casa, ela tá totalmente em ruínas, Sim. Tá sempre em construção, e você vê que ao decorrer do filme, essa casa vai se desmembrando cada vez mais. Você tem uma cena lá que entra um ex-marido lá e destrói um pedaço da casa, ou eles têm que meio que se desprender porque quer vender ou não. É justamente isso, porque ao mesmo tempo em que você tá se desprendendo do filho, que é um pedaço da família,
a representação imagética disso, a casa, também você tem que se desprender. E é também uma casa em ruínas, né? Você vê que é uma casa que tem uma série de problemas, eles precisam lidar com aqueles problemas como toda família tem. E uma cena muito icônica pra mim, que mostra muito isso, tem uma hora que eles estão na cozinha, conversando, enfim. E ela recebe a notícia de que o filho vai pra Alemanha. E aí a torneira, ela enfim, o que acontece com a torneira? Explode a torneira, enfim, começa a sair água pra tudo quanto é lado e começa uma música que gera uma situação de desconforto. Enquanto as crianças estão rindo, ela tá meio querendo chorar, o pai não sabe muito bem como reagir à situação. Eu acho que essa cena, ela sintetiza tudo isso que a gente tá dizendo. Né? E tem duas coisas que eu queria comentar disso. O som eu volto logo a mais, mas eu acho que, só pra sintetizar isso, eu acho que os objetos de cena, né, que a gente sempre fala do design de produção, são importantes. Design de produção, que é muito bom nesse filme, são cara. São importantes, porque justamente você tem a casa, todos os elementos da casa, seja, sei lá, uma panela ou um brinquedinho, fazem parte dessa família. E conforme você tenha que escolher algumas coisas pra tirar dessa casa e outras você vai ter que deixar, o que fica são as memórias. Então, acho que é super... É uma coisa muito detalhes. São muitos detalhes que eles não ficam jogando na sua cara isso, tipo, a chuva, a turbulência, as ruínas da casa. E eu acho que são muito funcionais. Muito. E isso do som que eu queria comentar, não sei você, mas na minha memória recente, eu acho que esse é um dos filmes em que você tem um dos maiores apuros sonoros. Concordo, total, assim. Que você vai pegar, por exemplo, dos filmes que a gente já falou aqui no canal mesmo, Baronesa, Vizinhança do Tigre, eu sei que é tudo uma outra estética, mas você não tem essa preocupação. Aqui não, são várias camadas, e acho que um exemplo muito claro disso é a família, mais uma vez, porque você sempre tá nesse negócio, nesse furdúncio de gritos e barulhos. Só que acontece, você consegue identificar o som de cada um dos membros da família, qual que é o som da mãe gritando, o som do pai gritando, e tudo ao mesmo tempo. É uma desorganização organizada, né? Então eu realmente acho que é um trabalho sonoro muito apurado, assim. Eu acho que a gente sempre reclama na história do cinema brasileiro que às vezes a gente consegue ver as imagens, mas não consegue escutar o que os personagens falam. É muito legal ver filmes que... Chupa pra você que fala que o cinema brasileiro não consegue fazer uma boa captação de áudio. Exatamente. Consegue trabalhar a mixagem também, porque, porra, eu achei também outro ponto muito positivo. Só pra encerrar esse vídeo, a gente tava comentando aqui que é um filme muito de personagem, dos atores. Eu concordo com tudo isso, eu acho que é um filme fantástico por todos os motivos que a gente já elencou aqui. Mas de alguma forma, é uma coisa que inclusive eu precisava da sua ajuda aqui, Sim, da ajuda de vocês também. Eu confesso que de alguma forma, alguma coisa narrativa me pegava. Eu não sinto que seja alguma coisa de barriga, mas talvez alguns lapsos, alguns fragmentos. Sim, eu sinto que tudo bem, a gente vai falar da vida, aquela coisa que Boyhood faz. São pequenos recortes. Faz mal o Boyhood, né? Eu acho muito, muito bom. Você acha Boyhood? Muito Boyhood. Bom, meu Deus do céu. Eu acho que esse negócio dos recortes, assim, de pontos da família. Mas eu não sei, eu sinto que de alguma forma os atores, os personagens são muito interessantes, mas a história que envolvia eles, não totalmente, assim. Bom, você falando dessa coisa desses lapsos, assim, a sensação que me causou é que em alguns momentos do filme me criava um momento de tensão. Por mais que ele tenha essa coisa bonita, terna, vinham esses momentos que eu não sabia se o garoto ia ou não viajar. Bom, tem um personagem violento no filme, né, que ele tem tendências a ser um pouco violento, eu não sabia se ele ia fazer algo de ruim ou não para os personagens. Então, no meio de tudo isso, a gente consegue ainda criar essa narrativa, né? Não, eu concordo, acho que talvez se tivesse mais barriga, ficasse um filme um pouco mais chato. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que os personagens, eles funcionam muito bem, essa família, ela funciona muito bem, mas alguns personagens, pra mim, eles estariam mais fracos, e a forma como a história tenta embutir eles nessa narrativa me parecia meio fragmentado de alguma forma, de eles entrarem em algum momento, de se desaparecerem em outro. Assim. Talvez o único personagem, né? São dois personagens que eu acho que são um pouco mais fracos no filme. Um é o Matheus Solano, porque ele aparece muito pouco. E também esse personagem mais violento, que é o que faz o marido da Adriana Esteves, né? Ele também, eu acho que faltou um pouco dele ali na história. Mas só esses dois. Eu acho que talvez esses momentos em que eles entravam me incomodavam um pouco. Mas eles não chegam a me incomodar no filme. Eu acho que como um todo... Enfim, era um desconforto irracional, tanto que eu não consigo explicar aqui pra vocês. Enfim, o que eu queria dizer é o seguinte... Se vocês se sentirem incomodados com isso também, se vocês conseguirem encontrar uma razão racional... Eu não encontrei. Escrevam aí embaixo que aí, quem sabe vocês esclareçam Fico feliz porque meu dilema. Esses últimos dias assisti 2 filmes muito bons brasileiros. O primeiro, Animal Cordial... E agora o Benzinho. Então aí, ó. Cinema brasileiro fazendo... Sem contar o Alto de Resistência. Alto de Resistência. E Baronesa maravilhoso. E Baronesa. Olha só, gente. Tem pra todos os gostos aí, ó. O Animal Cordial, um slasher, um filme de terror aí bom.
Aí agora a gente vem com um drama benzinho, tem documentário bom, tem docudrama aí que é filme híbrido, ou seja, Cinema brasileiro de espontâneo pra todos. é topster. É topster, gente. Então assim, ó, vale a pena assistir, tá bom? Então é isso. Você queria dizer mais alguma coisa? Não quero dizer mais nada. Quero dizer que cinema nacional precisa ser assistido. Vão lá. Amém, Senhor. E é isso aí, galera. Muito obrigado, gente, e até a próxima.